Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula, onde eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre o método de Newton. Rapidamente, moçada, não sei se vocês lembram, se a gente tem uma função qualquer, por exemplo, essa função, o nosso objetivo sempre está sendo encontrar o zero dessa função. O zero da função é o ponto que corta o eixo x. O que o Newton fez para tentar descobrir esse ponto que corta o eixo x? Ele jogou um valor qualquer, que é o que ele chamou de estimativa. Então, ele chamou esse ponto aqui, x0. Esse valor está bem perto da onde eu quero chegar. Aí ele pegou, veio, levantou esse ponto até a função. E aqui ele traçou uma reta tangente. Ele veio e fez uma retinha tangente aqui, ó, passando por esse ponto aqui. Quando ele fez essa reta tangente, ele encontrou um valor mais próximo do zero da função e esse valor ele chamou de x1. Nós demonstramos em sala de aula a fórmula que faz com que a gente chegue mais próximo desse x1. Qual é a fórmula? Para eu descobrir uma estimativa mais próxima, x1 eu pego a estimativa inicial, que é o nosso x0, é o valor que eu chutei, menos a função nesse ponto x0, tudo isso dividido pela derivada da função no ponto x0. Isso é a função no ponto x1. Se eu quero x2, por exemplo, se eu quero chegar mais perto desse valor, eu venho aqui, pego a estimativa que eu encontrei x1, menos a função no ponto x1, dividido pela derivada dela no ponto x1. Só que a gente fez apenas uma e as outras a gente jogou tudo na calculadora. Só que nem sempre chutar esse valor x0 faz com que eu me aproxime do que eu quero encontrar, que é o zero da função. Existirão alguns momentos, pessoal, que se você fizer uma escolha errada, você poderá divergir desse ponto ao invés de convergir. O que é convergir? Chegar perto da raiz ou do zero da função desejada. Em que momento isso ocorre? Ocorre sempre, pessoal, nos pontos de máximo e mínimo. São os pontos que eu nunca posso chutar como estimativa inicial, de máximos e mínimos. E ocorre nos pontos de inflexão. Então, vamos fazer uma revisão rápida aqui, como que eu descubro esses pontos. Eu sei que se eu tenho uma função qualquer e ela está fazendo essa curva aqui, por exemplo, o que é um ponto de máximo? É o maior ponto que essa função chega. O que é um ponto de mínimo? É o menor ponto que essa função alcança. Quando você faz uma reta tangente num ponto de máximo ou mínimo, opa, o que eu falei aí para vocês? Reta tangente. Reta tangente nada mais é do que a derivada. Então, quando você faz a derivada num ponto de máximo ou mínimo, ela é sempre igual a zero. Por que zero? Porque a inclinação dessa reta é zero, ela não está inclinada. Ó. Essa reta está o quê? Está na horizontal. Então, todo ponto de máximo e mínimo ocorre onde a primeira derivada é igual a zero. Então, se vocês têm essa função aqui, ó, f de x igual a 15x à quarta menos 60x ao quadrado mais 3. E se você quer aplicar o método de Newton, qual o valor que você não pode colocar? O ponto de máximo e mínimo dessa função. Como que eu descubro o ponto de máximo e mínimo? Eu pego a função, derivo ela uma vez. Derivada de 15x à quarta é 60x ao cubo. Derivada de menos 60x ao quadrado é menos 120x. E a derivada de 3 é zero. Os pontos de máximo e mínimo ocorrem onde essa derivada é igual a zero. Então, eu preciso resolver essa equação. Desse lado eu tenho 60, desse lado eu tenho 120, coloco 60 em evidência. Aqui x ao cubo e aqui x. Coloca o x em evidência. Sempre o menor eu coloco em evidência.
60x. Para chegar em 60x ao cubo, falta um x quadrado. 60x. Para chegar em menos 120x, eu tenho 2. Para quem não sabe o que é 2, é só pegar o 120x e dividir por 60x. Isso aqui vai dar 2. Isso é igual a 0. Agora, ó, eu tenho uma multiplicação de duas coisas que dá 0. Quando que uma multiplicação é 0? Ó, 2 vezes 0 é 0, 0 vezes 2 é 0. Uma multiplicação ela só tem como resultado 0 quando ou o segundo termo é 0 ou o primeiro termo é 0. Isso, professor, quando um dos dois é 0. Então, aqui, ó, para que essa multiplicação tenha como resultado 0, ou o 60x tem que ser igual a 0, ou x ao quadrado menos 2 é 0. 60x igual a 0 é a mesma coisa de 0 dividido por 60 é 0. X ao quadrado menos 2 tem que ser igual a 0. Então, x ao quadrado é igual a 2. Quem é potência vira mais ou menos raiz. Então, quem são os nossos pontos de máximo e mínimo? O 0, x igual a 0. O x igual a mais raiz de 2. E o x igual a menos raiz de 2 são candidatos de pontos de máximo e mínimo. Aí depois, para saber se é máximo ou mínimo, eu preciso ver se ele está trocando de positivo para negativo. Mas esses aqui são fortes candidatos. Então, se vocês forem fazer o método de Newton nessa função, uma escolha ruim seria o x igual a 0 como estimativa inicial, o x igual a mais raiz de 2 e o x como menos raiz de 2. Esses aqui seriam escolhas ruins. Agora, vamos ver aqui. Quem são os pontos de inflexão? Como que eu faço para achar o ponto de inflexão? Pessoal, ponto de inflexão é isso daqui, ó. Você tem uma função, imagina uma ladeira. Ela tem uma parte mais elevada da ladeira, depois você começa a descer, ela tem uma parte menos elevada. O ponto de inflexão é esse ponto onde eu passo da parte maior para a parte menor da nossa ladeira. E normalmente, se você tentar traçar uma reta tangente no ponto de inflexão, ele vai virar uma reta vertical. E aí você não consegue se aproximar da raiz. Se você tiver uma reta vertical aqui, ó, se isso fosse um ponto de inflexão, você não vai chegar perto da onde você deseja. A gente costuma definir ponto de inflexão aquele ponto onde tem uma mudança de concavidade. Ó. Aqui ela está para baixo e aqui ela tem uma concavidade para cima. Nesse ponto é um ponto de inflexão. Como que a gente faz em cálculo para descobrir um ponto de inflexão? A gente deriva duas vezes a função. Já derivei uma. A primeira derivada dela era essa. Ó, f' de x é igual a 60x ao cubo menos 120x. Derivo duas vezes a função. Derivando 60x ao cubo, eu tenho 180x ao quadrado. Derivando 120x, eu tenho menos 120. Igualo a zero. Ponto de inflexão ele ocorre sempre na segunda derivada, onde ela é igual a zero. Ó. Passando 120 para lá, isolando o x ao quadrado, 180 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, se você fizer essa divisão, vai dar 0,66, alguma coisinha aqui. Ora, quem é potência vira raiz. Então, isso aqui vai ficar mais ou menos a raiz desse valor aqui, ó. Se você fizer isso na calculadora, vai dar mais ou menos 0,81. Então, se você também for utilizar o método de Newton, utilize qualquer valor, menos os pontos de máximo e mínimo e menos os candidatos aos pontos de inflexão, que aqui no caso é o mais 0,81 e o menos 0,81. Qualquer um desses pontos
Em vez de você se aproximar do que você quer, você vai se afastar. Então está explicado aonde a função diverge. Vou colocar esse gráfico aqui rapidinho para vocês no Google. Abri no Google aqui, eu já desenhei o gráfico, conforme vocês podem estar vendo. 15x² menos 60x² mais 3. Olha lá que bacana, pessoal. Aqui embaixo é um ponto de mínimo. Se eu passar uma reta tangente aqui, ela vai ficar horizontal. Então, eu não vou me aproximar do meu zero, que é esse ponto aqui, ó. E do meu zero, que é esse ponto aqui. Então, isso aqui é um ponto de mínimo. Lembra que nosso ponto de mínimo lá tinha dado mais ou menos raiz de 2? Raiz de 2 é mais ou menos 1,4. Olha lá, está entre 1,5 e menos 1. Olha aqui que bacana. Outro ponto de mínimo entre 1 e 1,5. Quem que é esse ponto? É 1,4. Outro ponto que você não pode atribuir é o ponto de inflexão. Nosso ponto de inflexão deu mais ou menos 0,81. Ó. Mais ou menos x igual a 0,81, ó, que é 0,5, aqui é 1, 0,81 está mais ou menos aqui, ó, nesse ponto. Nesse ponto, se você fizer uma reta, ela vai ficar na vertical e você não vai conseguir se aproximar desse valor. Então, resumindo, o método de Newton, eu chuto um valor inicial. Bacana! Só vou divergir desse valor se eu chutar valores de pontos que serão de máximo ou mínimo. Para isso eu derivo a função uma vez igual a zero. Ou nos pontos de inflexão. Como que eu acho? Derivando duas vezes e igualando a zero. Aquele salve especial.